Bom, o que é um leilão? Acredito que todos nós já vimos na televisão, né, em algum filme ou mesmo numa novela, uma cena em que um objeto, um imóvel ou mesmo um bem móvel, às vezes até mesmo um encontro, né, acho que quem lembra aí do filme das Branquelas, e recentemente também a gente teve o leilão beneficente do Neymar Júnior, todos nós já tivemos mais ou menos um contato breve do que é um leilão. E é exatamente isso que a gente vê na televisão. Aquilo é um leilão, onde um objeto é levado à praça pública e quem dá o maior lance tem direito àquele objeto que foi para leilão. Só que hoje em dia, aquilo que a gente vê no cinema, no Brasil, geralmente está sendo feito, a maior parte dos leilões estão sendo feitos de modo online, onde você entra no site do leiloeiro oficial, se cadastra, entrega a sua documentação e aquela salinha, né, onde as pessoas levantam a mão, aquilo é feito hoje em dia de forma online. Então é isso basicamente o leilão. No Brasil a gente tem dois tipos de leilão de imóveis: o judicial e o extrajudicial. O leilão judicial, ele se dá em decorrência de uma dívida que deu origem a um processo judicial. E essa dívida, ela pode se dar tanto no âmbito civil, por exemplo, você vai lá e compra um automóvel, não faz o pagamento, o credor pode entrar na justiça cobrando o valor do automóvel. Isso seria uma dívida civil. Se você não pagar esse automóvel, você pode ter seu bem levado a leilão. Criminal. Vamos supor que você comete um crime e desse crime, além da pena, o juiz ele fixa uma indenização. Caso você não faça o pagamento dessa indenização, você pode ter um bem penhorado e leiloado. Na esfera criminal. Trabalhista é bem comum. Caso você não faça o pagamento das suas dívidas trabalhistas, você também pode ter um bem penhorado. Federal, pagamento de tributos. Familiar, por exemplo, pensão alimentícia, não pagou a pensão, você pode ter a sua casa penhorada para o pagamento da pensão dos seus filhos. E entre outros milhões de modos que você pode ter de perder um imóvel. Só que o que acontece? O leilão de imóveis não é a primeira forma que o juiz vai se utilizar para tentar fazer essa cobrança. Pelo nosso Código de Processo Civil, a cobrança tem uma preferência que ela seja dada em dinheiro. Então existe uma lista, né, com a ordem de tentativas de cobrança, né, de formas de tentativa de cobrança que o juiz ele deve seguir. E a primeira delas, por exemplo, é dinheiro. Na prática, como que isso é feito? O juiz ele manda um ofício para o Banco Central. O Banco Central vai mandar uma relação de todas as contas bancárias do devedor e ele vai tentar fazer esse bloqueio dos valores que estão nessa conta bancária. Então, essa é a primeira forma de tentar fazer o bloqueio para pagamento dessa dívida. Eu vou ler com vocês aqui esse artigo, porque isso é importante para os processos judiciais que levam um imóvel para leilão, para a gente entender como que se dá esse processo de execução. Então, vamos lá. É o artigo 835 do Código de Processo Civil e ele vai aparecer aqui na tela para você poder acompanhar. Artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Inciso 1º, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Foi aquilo que eu falei. Inciso 2º, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. Inciso 3º, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Inciso 4º, veículos de via terrestre. Como que é feito essa tentativa de bloqueio de automóveis? O juiz ele manda um ofício para o Renajude e o Renajude vai informar quais são os automóveis no nome do devedor. Esse automóvel é penhorado e em seguida ele vai para leilão judicial. 5º, bens imóveis. O juiz manda um ofício para todos os cartórios de registros de imóveis para pesquisar bens em nome do devedor. Achando um bem, ele vai para leilão judicial. Penhorado e vai para leilão. Bens móveis em geral. Inciso 7º, semoventes, ou seja, se você tem bois, se você tem gado, se você tem porquinhos, tudo isso pode ir para leilão. Inciso 8º, navios e aeronaves. Inciso 9º, ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Inciso 10º, percentual do faturamento de empresa devedora. Inciso 11, pedras e metais preciosos. Inciso 12, direitos aquisitivos derivados de promessas de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Inciso 13, outros direitos. Parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, o juiz ele tem que dar preferência para bloquear dinheiro. Caso o caso concreto prove que é melhor ele bloquear diretamente a casa, e isso pode sim ser feito, mas vai depender do caso concreto. Então,
Lendo esse artigo, o que a gente entende? A gente entende que provavelmente, se um imóvel já foi para leilão, o juiz ele já tentou bloquear dinheiro da conta bancária e pelo menos não achou pelo menos o suficiente para dar a quitação daquela dívida. Ele já tentou bloquear automóveis no nome do devedor, pelo menos ele não encontrou o suficiente para pagamento daquela dívida. E aí sim a gente vai para o leilão de imóveis. Uma coisa importante: um imóvel que foi levado a leilão judicial, ele vai ser anunciado e leiloado por um leiloeiro público. E esse leiloeiro ele tem que ser devidamente inscrito na junta comercial do estado em que corre o processo. Então vamos supor que existe um processo contra mim e que levou um imóvel meu a leilão, e esse processo ele corre aqui em São Paulo. Então o leiloeiro responsável vai ser um leiloeiro devidamente inscrito na JUSCESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Se o meu processo corre em Minas Gerais, vai ser o leiloeiro oficial que está cadastrado na Junta Comercial de Minas Gerais. Então, sempre que você tiver interesse em um imóvel, procure para ver se o leiloeiro está devidamente cadastrado na Junta Comercial de onde corre esse processo. E o que vai acontecer? Esse imóvel vai para leilão. Se o leilão público ele foi positivo, o valor arrecadado ele vai ser utilizado para o pagamento da dívida que levou aquele imóvel a leilão. Tudo bem, vai ser utilizado para o pagamento daquela dívida que levou o imóvel para leilão. Mas e se o devedor tem diversas dívidas? Como que vai ser feito o pagamento dessas dívidas? Isso é bastante importante e a gente vai falar também um pouco mais disso no futuro, mas vamos tratar aqui por cima. O nome disso é concurso de credores. O Código Civil, ele trata do concurso de credores no artigo 797, mas ele trata bem por cima, ele não chega a trazer a lista de preferência. Vamos ler o artigo 797 do Código de Processo Civil e ele também vai aparecer aqui na tela. Artigo 797 do Código de Processo Civil. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Bom, vamos falar um pouco então dessa lista, de preferência dos credores. Como o Código de Processo Civil não traz a lista de preferência de credores, só que a Lei de Falências traz, a gente utiliza a lista da Lei de Falências para suplementar essa lacuna do Código de Processo Civil. Então vamos falar aqui da lista da Lei de Falência. A Lei de Falência é o Decreto-Lei número 7.661 de 21/6/1945 e ela traz essa ordem de credores. Qual que é a ordem de credores? Em primeiro lugar estão os créditos alimentícios. Quais são os créditos alimentícios? Dívida trabalhista, pensão alimentícia. Então, se existe uma dívida, a primeira a ser paga vai ser a pensão ou o crédito trabalhista, antes mesmo do que os créditos tributários. Só para você ver a importância da dívida trabalhista. O segundo seria os créditos com garantia real. Quais são? Hipotecas, penhoras, alienação fiduciária e por aí vai. Em terceiro lugar, aí sim, os créditos tributários, que são os tributos e as taxas. Quarto lugar, créditos com privilégio especial, que eles estão no artigo 964 do Código de Processo Civil. E em quinto lugar, são os créditos quirografários. O que são os créditos quirografários? São aqueles que não se dão em decorrência de dívida trabalhista e nem de alimentícia. E também não possuem garantia real, não se trata de hipoteca, penhora, nem nada do tipo. Tá, um exemplo de crédito quirografário. Um cheque sem fundo, uma dívida que você tenha, por exemplo, no cartão de crédito. Esses são créditos quirografários. Bom, e aí no leilão judicial, vamos supor que todos os credores daquela nossa listinha já foram pagos e ainda sobrou um dinheirinho. O que vai ser feito com esse valor que sobrou? Esse valor ele vai ser devolvido pro devedor. Então ele ainda tem esse saldo positivo. E se o valor não for o suficiente, então ele vai continuar devendo. Então se ele tiver outros bens que podem ser levados a leilão para quitar essas dívidas, esses bens serão procurados e se encontrados vão para leilão para quitar as dívidas desse devedor. Bom, agora vamos falar um pouco do leilão extrajudicial, que vocês vão ver que é bem mais simples. O que é um leilão extrajudicial? Como o próprio nome diz, um leilão extrajudicial, ele está fora do judiciário, ou seja, não existe um processo judicial que levou este imóvel para leilão. Então, como que esse imóvel foi para leilão? Geralmente, a maioria dos casos é em decorrência da Lei de Alienação Fiduciária, que é a Lei 9.514 de 97. E o que é
O que essa lei de alienação fiduciária regula? Ela regula os contratos de alienação fiduciária, ou seja, quando você entra em contato com o banco e informa que você quer comprar um imóvel e que você gostaria de fazer o quê? Um financiamento. Então você dá aquela entrada e parcela em milhões de vezes. Caso você deixe de pagar alguma dessas parcelas, o banco ele pode retomar a propriedade do imóvel e colocá-lo em leilão para fazer a quitação daquela sua dívida de alienação fiduciária. É isso, gente. É isso que leva os imóveis para leilão extrajudicial. E se o imóvel arrematado em leilão extrajudicial for arrematado por um valor maior do que o necessário para a quitação dessa dívida de alienação fiduciária? O que é feito com esse valor a mais? Bom, o artigo 27, parágrafo 4º da Lei de Alienação Fiduciária, ele diz o seguinte: nos 5 dias que seguirem a arrematação do imóvel, o banco tem que entrar em contato com o devedor para entregar para ele esse valor que sobejar. Ou seja, se sobrou um dinheirinho ali daquele leilão, esse valor é devolvido pro devedor da alienação fiduciária. Então vamos ler esse artigo? Artigo 27, parágrafo 4º da Lei 9.514 de 97. Nos 5 dias que se seguirem a venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização das benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que se tratam o parágrafo 2º e 3º. Fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do artigo 516 do Código Civil. Então, esse é o básico que você precisa saber para poder diferenciar, né, o que é o leilão judicial do leilão extrajudicial e entender mais ou menos como funciona, né, todo esse processo de leilão em si. Nas próximas videoaulas a gente vai falar um pouco do que? A gente vai falar do edital, do auto de arrematação, da carta de arrematação, da emissão na posse,